Boa noite, Vaguinho, boa noite, Adriano, amigos do Domingão Esportivo. Eu concordo totalmente com você, Vaguinho. Uma derrota que não foi bem digerida, até agora eu não consegui digerir, acho que os torcedores também não. Por quê? Seria um jogo difícil como foi. Porque o Independente tem uma forma característica de jogar num campo de dimensões pequenas, em que ele rifa a bola e bota 3 atacantes para correr e para complicar a vida da defesa do time adversário. Curiosamente, essa é uma pergunta que eu vou até solicitar ao Marquinhos que faça ao técnico Milton Mendes. Nós, torcedores da Ferroviária e mesmo dos meios de comunicação, sempre nos preocupávamos em jogos anteriores, quando a Ferroviária atuava aqui na arena e penava para ganhar e muitas vezes empatava e perdia. A gente dizia, até agora, a Ferroviária não conseguiu aprender a jogar na arena um campo de dimensões grandes, embora seja o seu estádio. Este ano não, a Ferroviária tem 100% de aproveitamento na arena, no futebol, perto do perfeito em algumas ocasiões. O diabo, Vaguinho, é que parece que o time, com exceção de Sorocaba, onde o estádio Walter Ribeiro também tem dimensões pequenas, lá a Ferroviária ganhou do Atlético na abertura do campeonato. Se analisarmos o estádio Oswaldo Escatena do Batatais, o estádio dos Amaros do Oeste de Itápolis, e ontem o estádio lamentável do Independente em Limeira, veremos que os 3 têm dimensões realmente pequenas, diminutas em relação à Arena da Fonte. E coincidência ou não, Vaguinho, perdemos em Batatais, perdemos em Itápolis e perdemos ontem em Limeira. Eu não sei, eu entrei no estádio com aquela certeza de que o empate seria possível. E saí do estádio com a mesma impressão. Porque é um time que leva um gol a 2 minutos e 30 do segundo tempo. E depois empata aos 34, tinha tudo, até pela campanha que vem realizando, que é a melhor campanha do campeonato, não há nenhuma dúvida com relação a isso, melhor ataque, saldo de gols, etc. e tal. Esse time teria condições de segurar 10 ou 15 minutos para sair com um ponto que seria importante. É claro que nós temos gordura para queimar. Só que gordura, quanto mais, melhor. Então o empatezinho ontem era um resultado que a gente imaginava que poderia ser alcançado. E eu confesso para você, não tenho por que negar, que sedimentei essa minha esperança quando a Ferroviária empatou com o Fio aos 34 minutos. Não passava pela minha cabeça, sinceramente, que depois de uma indecisão da zaga, numa bola largada pelo goleiro Vander, 4 minutos depois, ou 5, o Independente pudesse fazer o segundo gol, e aí desmontou mesmo a Ferroviária, porque faltava pouco tempo, e garantiu a vitória, que de certa forma acabou sendo justa pela contagem de 2-1. A frustração, respondendo efetivamente a sua pergunta, foi muito grande. É claro, Vaguinho, que isso não tira o mérito da campanha. Nós perdemos fora de casa para um time que sabe jogar de uma maneira um pouco diferente, né? É um time que tecnicamente não pode nem ser comparado à Ferroviária, se formos analisar individualmente jogador por jogador, mas que quando atua em casa tem uma forma de jogar que a Ferroviária suportou bem no primeiro tempo, onde ela até jogou melhor que o Independente, mas eu não sei se aquele gol aos 2 minutos e 30 do segundo tempo fez com que a Ferroviária perdesse um pouco do foco. As alterações funcionaram de forma apenas relativa, embora o Fio tenha feito o gol, o primeiro dele com a camisa na Ferroviária. Enfim, aí a coisa realmente não funcionou melhor. O Independente foi melhor que a Ferroviária ao longo do segundo tempo. Mas o Vaguinho ficou sim, claro, o Ferroviária é líder, Ferroviária depende apenas do seu futebol, alguns outros resultados ajudaram a Ferroviária, com tudo isso eu concordo, não há nenhuma discussão. Mas houve sim um sabor de frustração com a derrota de ontem, o empate esteve muito perto de ser alcançado, esteve nas nossas mãos e a gente, Vaguinho, infelizmente, nós não soubemos segurar. Bem, Zé Roberto, agora vem o Santo André, cheio de problemas, a gente está dizendo aqui, um clima muito ruim ontem, após o jogo lá no ABC, um empate frustrante também do Santo André diante do Velo Clube. O time hoje ocupa a 10ª colocação, vem para tentar aí o tudo ou nada diante da Ferroviária, só mesmo uma vitória interessa para o Santo André, mas é nessa hora que o time que está mal se supera e nada melhor para o Santo André que vencer a líder Ferroviária. Por isso, toda a atenção do mundo para esse jogo de terça, né, Zé?
Não, com certeza, né, Wagner? Não há jogo fácil. É um campeonato, se você analisar esse campeonato 2015, por várias razões, você vai verificar, e o torcedor está fazendo isso também, que é um campeonato completamente diferente dos campeonatos anteriores. É até aquela do questionamento feito ontem durante a transmissão, de se com 37 pontos será possível o acesso. Né? Era uma conta que todo mundo já dava como certa. Né? 36. Não, vamos falar de 37. E de repente você conclui que, será que com 37 dá? Isso é uma loucura. É uma loucura, faltando aí 5 rodadas para acabar o campeonato. Mas é resultado, Vaguinho, do equilíbrio que existe no campeonato. Né? Você mesmo dizia aí com muita propriedade que o Oeste, que era o segundo melhor time do campeonato, com resultados negativos em casa, despencou e a gordura praticamente já foi toda ela queimada. Então isso não pode acontecer com a Ferroviária. Agora, se eu falei da dimensão do estádio, onde a Ferroviária não soube aproveitar, eu tenho que dizer também que além de ter 100% em casa, a Ferroviária tem conseguido alguma coisa espetacular no sentido da reação. Se você observar, desde o primeiro jogo, quando não fomos bem em Catanduva, a Ferroviária fez uma série de belos jogos, de ótimos resultados. Depois que perdeu em Batatais, aconteceu a mesma coisa. E depois que perdeu em Itápolis, aconteceu a mesma coisa. Ela sempre se reabilitou e marcou resultados importantes. É perfeitamente justo, Vaguinho, que a gente acredite que isso possa ocorrer a partir de agora também, quando faltam 5 jogos, depois da derrota de ontem em Limeira por 2-1. Depende apenas da Ferroviária, depende apenas do time. O time está unido? Está. Vamos nos unir ainda mais. A torcida tem prestigiado, tem participado? Tem, de uma forma brilhante. Temos que nos ajudar ainda mais. A cidade abraçou a Ferroviária? Boa parte da cidade, sim. A cidade como um todo tem que abraçar a Ferroviária. Enfim, é isso aí. Tanto para o jogo de terça-feira contra o Santo André, como contra o Novo Horizontino, um adversário perigosíssimo que está no G4, e o jogo vai ser no sábado. É claro que temos time para vencer, temos times para ganhar, temos que jogar da forma que a Ferroviária vem se apresentando na Arena, ou mesmo em alguns jogos fora da Arena, como aconteceu em Ribeirão Preto, como aconteceu na cidade de Mirassol, que foram vitórias importantes da Ferroviária. Hoje, a gente sempre falou de gordura, a gente sempre falou de uma certa vantagem, essa é a vantagem que passa essa tranquilidade para o time da Ferroviária, coisa que não vem acontecendo com a maioria dos seus adversários, como Santo André ontem, que perdeu ponto em casa, o São Caetano, que perdeu ponto em casa, Barbarense, que perdeu ponto em casa, enfim, é um campeonato maluco, Vaguinho, e vai depender, no caso da Ferroviária, dessa sequência de jogos que ela tem. Esses 2 jogos em casa e depois o jogo contra o Guaratinguetá, que provavelmente vai ser em Leme. Então, é entrar para atropelar, jogar como jogou contra o time do Monte Azul, e eu não estou falando de resultado, não estou falando que 7-1, embora merecidamente, a Ferroviária poderia ter feito mais, foi um resultado atípico, né? A gente não pode esperar que a Alemanha ganhe do Brasil sempre por 7-1, da mesma forma que não podemos imaginar que a Ferroviária sempre que enfrentar o Monte Azul vai enfiar 7-1. Mas não é isso, não é uma questão do placar, é a questão da forma do time jogar. Se jogarmos dessa maneira, a gente faz os pontos que precisamos para subir. O que eu não quero, Vaguinho, que você não quer, que o Adriano não quer, que nenhum torcedor da Ferroviária quer, é que essa decisão final fique para a última rodada contra o Guarani aqui. Isso mexe com a cabeça, com o sentimento e com o coração do torcedor. De repente, o jogo com o Guarani, servindo para o título, é uma coisa, é uma outra situação, com o time já qualificado, já classificado. Agora, jogar pela classificação diante do Guarani na última rodada é um negócio que eu não quero passar de jeito nenhum. Por isso, vamos apostar na equipe nos 3 jogos que lhe restam. Assim, digo a nível de importância direta para a qualificação, porque depois de Guaratinguetá ainda tem o São Caetano lá e, conforme eu disse, o Guarani aqui. Mas esperamos chegar antes. Agora, tem que ser o mesmo time que tem sido aqui na Arena, com a mesma volúpia pelo gol, pela mesma forma de jogar, com todo o respeito ao time do Santo André. Está lá enfrentando seus problemas, o time está dividido, a gente não sabe bem as razões, isso é um problema do Santo André. O que nós temos é que nos concentrar, pedir o apoio da torcida, o horário do jogo é um jogo maluco, imposto pela televisão, 9h30 da noite, mas com tudo isso, a presença do torcedor vai ser de novo, como tem sido, de fundamental importância para a Ferroviária ganhar 2 jogos em casa, e aí, dependendo do que acontecer em relação aos demais,
ficar praticamente com a mão na vaga, ou então que alguma coisa ainda falte, mas uma coisa não muito significativa para o jogo lá na cidade de Leme, provavelmente em Leme, contra um Guaratinguetá que praticamente já está rebaixado. Fácil não será, Vaguinho, mas fácil também nunca foi para a Ferroviária. Ah, não, se for fácil não é a Ferroviária. Agora, Zé Roberto, a gente vê aqui na tabela, e nesses últimos jogos, equipes no G4 caindo de produção. Caso do Oeste, caso do São Caetano, do próprio Santo André. E equipes subindo muito. O Água Santa com 2 vitórias fora de casa, o Novo Horizontino também com 2 vitórias fora de seus domínios. Essas equipes estão crescendo na hora certa, hein, Zé? Não, de fato, Vaguinho. O caso do Água Santa é um caso assim que não chega a ser muito curioso, né, e novidade, levando em consideração o potencial financeiro do time. Deve ser aí talvez a equipe que tem um investimento maior nesse campeonato paulista da Série A2, maior que o da Ferroviária. Eu não sei quanto é, mas não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Então, essa reação do Água Santa, eu confesso que não me surpreende. Não me surpreende. Mesmo com resultados obtidos fora de casa, como foi a vitória de ontem em Santa Bárbara do Oeste. Agora, o Novo Horizontino é também, como o próprio Independente, uma surpresa agradável. O time que está tendo uma ascensão meteórica. Aquilo que a gente esperava na Matonense, na verdade, está acontecendo com o Novo Horizontino. Da B1 para da A3, da 3 para 2, e agora a perspectiva de voltar também como a Ferroviária para a principal divisão do futebol de São Paulo. São coisas do campeonato. E, curiosamente, o Novo Horizontino vai ser o nosso adversário de sábado, jogando aqui na Arena. Porque o campeonato está assim, Vaguinho. Eu pergunto a você, antes da rodada de ontem, a Barbarense era um time que estava em que posição no campeonato, antes da rodada? O Barbarense me parece que era o 5º colocado, né, Zé? 5º colocado. Para onde caiu? 9º. 9º colocado. Está em 9º lugar agora. 9º lugar. Então está dessa forma. O São Caetano está aqui em posição hoje. O São Caetano era o 3º, está em 6º, Zé. Para você ver. Santo André. O Santo André está em 10º lugar. Então, e veja bem, Vaguinho, a Ferroviária não perdeu um ponto jogando em casa. Isso eu cito sistematicamente para que você possa, e os ouvintes também, analisar as dificuldades desse campeonato. Porque quem perdeu em casa está tentando, de qualquer forma, recuperar alguns pontos fora do seu estádio. É a campanha do Novo Horizontino, principalmente, é a campanha do Água Santa. Agora, a Ferroviária é o único time que não perdeu em casa e ganhou um número considerável de pontos fora de casa. É manter essa média, é manter essa regra, é continuar fazendo a lição de casa. É nesse espírito, nesse objetivo, que o técnico Milton Mendes está trabalhando e vai trabalhar até o jogo da próxima terça-feira contra o perigoso time do Santo André. Agora, a Ferroviária tem a seu favor uma campanha magnífica, né? E a gente dizia, no início da temporada, Vaguinho, que ganhar 10 jogos em casa, muito difícil, muito difícil. A Ferroviária precisa fazer pontos fora de casa, porque com certeza perderá alguns fora de casa. Hoje, faltando 5 rodadas, a Ferroviária não perdeu em casa, fez pontos fora de casa e nem assim a gente pode dizer que ela já está classificada. Isso só prova uma coisa, Maguinho, um campeonato muito mais equilibrado, muito mais difícil, muito mais enroscado do que os campeonatos do ano passado. Ah, mas não tem dúvida, Zé Alberto, a gente olha a classificação aqui, é isso mesmo, há um equilíbrio do 10º colocado, do primeiro até o 10º colocado, muito grande. O Santo André, se ele vencer, se ele perder o jogo diante da Ferroviária, ele estará praticamente eliminado, mas se vencer, ele embola tudo aqui na parte de cima da tabela e continua com grandes chances de classificação, viu, Zé? Não tem dúvida, essa questão do campeonato de pontos corridos é assim mesmo, né? Você observa no início do campeonato, o Paulista era um time que praticamente, pelo andar da carruagem, teria que fazer muita coisa para não ser rebaixado. Ganhou ontem em Batatais, deu um respiro incrível. A Matonense fez o seu melhor jogo contra a Ferroviária aqui na Arena e depois disso desabou de uma maneira que até agora a gente não consegue entender. A ponto do resultado de ontem 1-1, no empate no jogo de ontem, a Matonense praticamente não melhorou absolutamente nada a sua situação e era um time apontado entre os favoritos para subir. O Mirassol teve da linha intermediária para baixo e a gente achava, olha, será que o Mirassol não vai? Está aí o Mirassol no G4. Esse Independente de Limeira, uma forma esquisita de jogar mais eficiente, está aí hoje numa condição privilegiada. Então, tudo isso torna difícil até a matemática do campeonato. Agora, melhor para a Ferroviária.
melhor para a Ferroviária, significativamente melhor para a Ferroviária, é o fato dela depender apenas do seu futebol. É por isso que o torcedor tem que entender dessa maneira e comparecer nesses jogos da semana. Tanto terça, 9h30 contra o Santo André, como no sábado, 7 horas da noite contra o Novo Horizontino. A Ferroviária até agora, com muita capacidade, com o dedo do treinador, com o esforço dos jogadores e com o apoio da torcida, tem feito 100% da lição de casa. É isso que a gente precisa, fazer esses 6 pontos esta semana, superando a todas as adversidades e dificuldades que vierem a se interpor entre a Ferroviária e o resultado que ela precisa. E depois, Vaguinho, ver o que os outros vão fazer durante a semana. Porque vamos jogar, tem jogo amanhã, que é um jogo importante, o Comercial contra o Oeste em Ribeirão Preto, né? O Comercial não pode perder porque está com a faca no pescoço, e se o Oeste perder, é outro time também que vai ficar numa situação complicada. Nós jogamos com a obrigação de ganhar na terça, e aí vamos verificar os resultados de quarta-feira. E aí, né, vamos fazer conta de novo, somar, dividir, multiplicar e ver o que sobra para o sábado, onde ganhar do Novo Horizontino é fundamental, é peça fundamental, e aí também, com os demais resultados da rodada, uma análise mais precisa das necessidades da Ferroviária em relação ao acesso. É um negócio complicado, danado, mas a gente confia. O time tem futebol para isso, futebol necessário para se recuperar da derrota de ontem em Limeira. Não podemos fazer desse resultado uma catástrofe, foi fora de casa. A gente só saiu um pouco frustrado porque a gente sentiu que o empate era um resultado que a Ferroviária alcançou, mas que infelizmente não soube segurar. Tá certo, Zé Roberto. Mais alguma coisa aqui no segundo tempo do Domingão Esportivo, Zé? Então, um abraço aos amigos, aos ouvintes, né? Todas as mensagens que recebemos pela transmissão de amanhã, de ontem, aliás, e fica o convite para a festa de abertura da Copa Nélvio Tintas amanhã, a partir das 19h30 no Gigantão. Mais uma vez o Nélvio De Vito dando uma força importante para o salonismo de Araraquara. É a 9ª edição da Copa Nélvio Tintas. É uma coisa já tradicional, um evento já tradicional e muito importante na história do esporte de Araraquara, e que vai merecer, e nem poderia ser de outra maneira, toda a cobertura, toda a atenção da equipe esportiva dos campeões da bola. Um abraço, Vaguinho, um abraço, Adriano. Vamos em frente aí, porque na verdade esta vai ser uma semana delicada e já estamos projetando aqui também, Vaguinho e amigos, uma cobertura toda especial dos campeões da bola, principalmente para os jogos da Ferroviária. Na terça-feira contra o Santo André e no sábado contra a equipe do Novo Horizontino. Mas além disso, outras novidades poderão pintar em relação aos demais jogos da rodada, cujos resultados de uma forma ou de outra poderão ajudar a Ferroviária nessa luta pela classificação. Um abraço, Vaguinho, e até amanhã. Um abraço, Zé Roberto, até amanhã. Está aí, portanto, José Roberto Fernandes falando desse momento da Série A2 do Campeonato Paulista, momento que a Ferroviária ainda é líder, mas tem muita coisa pela frente, são 6 rodadas e muita coisa pode acontecer, e começa nesse jogo de terça-feira. Você, torcedor da Ferroviária, mais do que nunca está convocado a comparecer na Arena da Fonte, jogar junto com a Ferroviária na busca por 3 pontos que serão preciosos.